No módulo 3 da nossa capacitação, nós vamos conversar sobre o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Em 1972, o Brasil ocupava a posição de campeão de acidentes do trabalho. E o governo, diante dessa situação crítica e também diante da pressão da OIT, Organização Internacional do Trabalho, precisava adotar uma medida para reverter este quadro. Então foram formados os primeiros profissionais especialistas em saúde e segurança do trabalho. E em 1978, por meio da Portaria 3.214, foi aprovada a norma regulamentadora NR4, que dispõe sobre o funcionamento e as atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. O SESMIT ele é formado por profissionais especializados em saúde e segurança do trabalho. O objetivo do SESMIT é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador em seu ambiente de trabalho. E quais empresas deverão constituir o SESMIT? Todas as empresas que possuem funcionários regidos pela CLT. E o seu dimensionamento é feito de acordo com o grau de risco, que depende das atividades que a empresa desenvolve, e o número de funcionários da empresa. O SESMIT é composto por 5 profissionais: o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, o auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Nós veremos a seguir que nem sempre o SESMIT da empresa será composto por todos esses profissionais. Isso dependerá do grau de risco e do número de funcionários da empresa. O quadro 2 da NR4 define o dimensionamento do SESMIT, de acordo com o número dos funcionários, aqui nessa linha, e o grau de risco, na primeira coluna. O grau de risco é definido de acordo com o quadro 1 da NR4, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ou seja, de acordo com as atividades que a empresa desenvolve. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Como será composto o SESMIT de uma empresa de fabricação de laticínios com 260 funcionários? Então, no quadro 1 da NR4, eu encontro essas informações: o código, a denominação fabricação de laticínios e a definição do grau de risco 3. E no quadro 2, aqui na primeira coluna, eu vou buscar o grau de risco 3 e o número de funcionários da empresa, no caso 260. Então, eu venho aqui de 251 a 500, né? 260 se enquadra aqui. O meu SESMIT será composto por apenas 2 técnicos em segurança do trabalho. Um outro exemplo, considerando uma fundição de ferro e aço com 550 funcionários, maior risco e mais funcionários na empresa. Inicialmente, vamos consultar o quadro 1 da NR4. Então, vamos verificar que o grau de risco é o número 4. Seguindo para o quadro 2, aqui na primeira coluna de grau de risco, vamos ter aqui o risco 4, grau de risco 4. Relacionando com o número de funcionários, que no nosso caso é 550, temos aqui na coluna do 501 a 1000, nós vamos ter 4 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. Esses profissionais irão compor o SESMIT dessa empresa. Com relação à carga horária dos profissionais que integram o SESMIT, eles poderão ter tempo parcial ou tempo integral. No caso do técnico em segurança do trabalho,
e do auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho, eles deverão atuar 8 horas diárias para as atividades do SESMIT. No caso do engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho, eles poderão atuar 3 horas diárias, que seria o tempo parcial, ou 6 horas diárias, que seria o tempo integral. Essa questão da carga horária desses profissionais está também definida no quadro 2 da NR4. A NR4 prevê que o funcionário do SESMIT não poderá se dedicar a outras atividades na empresa durante o horário de sua atuação no SESMIT. Atividades do SESMIT: aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho para reduzir até eliminar os riscos que existem no ambiente laboral. Determinar, como último recurso, o uso do equipamento de proteção individual, EPI, para os trabalhadores. Colaborar nos projetos e implantação de novas instalações, aplicando seus conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento das normas regulamentadoras. Manter permanente relacionamento com a CIPA. Então, a CIPA é uma excelente ferramenta de prevenção e o SESMIT deve trabalhar em parceria com a CIPA. Promover atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, que seria o caso dos programas e das campanhas de segurança. Conscientizar os trabalhadores com relação à prevenção de doenças e acidentes de trabalho. O SESMIT deve também cuidar da documentação da área de saúde e segurança do trabalho, registro de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e as questões de insalubridade. Esses dados devem ser registrados em mapas anuais que devem ser guardados por um período não inferior a 5 anos. As atividades dos profissionais do SESMIT são prevencionistas, mas não é proibido o atendimento de emergência. Sendo assim, os planos de controle de efeitos de catástrofes, combate a incêndio e atendimento às vítimas fazem parte das atividades das atribuições desses profissionais. E para finalizar, eu gostaria de reforçar a importância do trabalho conjunto do SESMIT com a CIPA. O cipeiro está no dia a dia, no setor. Ele conhece os produtos, os procedimentos, os processos de trabalho. Além disso, ele tem mais acesso aos colegas e pode ser um multiplicador das orientações de segurança do trabalho.